Seja muito bem-vinda, minha querida. Eu estava dizendo que eu Ai, aprecio muito você, a gente se conhece há ai. bastante tempo, a seriedade do teu trabalho, a tua dedicação. Você não parou, né? Continuou estudando, fez depois fez mestrado, doutorado. Eu respeito muito e eu gosto muito das pessoas que se colocam no mundo acadêmico, eu valorizo muito isso. E eu gosto muito de te receber aqui, sabendo de todo esse background. É óbvio que as pessoas querem conversar com você sobre um monte de coisa, mas hoje é a minha vez. A gente vai conversar, eu e você. Me fala um pouquinho mais de você, querida. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada. Queria muito fazer uma live e quando a doutora me convidou, acho que foi uma sinergia, uma troca de energias. Porque eu queria fazer uma live e fazer essa primeira live com a doutora, então foi mais magnífico ainda. Então quero agradecer o convite. Eu também admiro muito a doutora pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Porque eu trabalho mais nos bastidores, como eu vou explicar aqui, né? Enquanto a doutora está aí na linha de frente levando a informação, passando todo esse conhecimento e lutando para que isso chegue, principalmente nos profissionais de saúde, para que as pessoas sejam beneficiadas com essa terapia maravilhosa que é a terapia floral. Então, primeiro eu quero agradecer e parabenizar também pelo seu trabalho. E eu sou farmacêutica, então, fiz farmácia aqui em Maringá, estou aqui na Fisioquantic. Eu fiz farmácia aqui em Maringá, na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Me formei em 2005. Depois eu fui para o mestrado, porque desde a faculdade eu sempre me envolvi muito com a pesquisa e sempre fui apreciadora, né, da pesquisa, do ensino. Tá no sangue, né? Veio do pai, que é professor da UEM também. E depois do mestrado veio o convite para participar aqui como farmacêutica da Fisioquantic. E eu aqui estou já há mais de 13 anos. Sou muito grata também a Mari, a Fátima, ao Anderson, por essa oportunidade, porque eu amo fazer o meu trabalho, eu amo trabalhar aqui. E depois, já Que, trabalhando aqui, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, né? E foi muito bacana. E estamos aqui, que melhorando cada bom, dia mais e aprendendo. que bom, que bom, que bom. Então, eu acho que essa seriedade no trabalho é fundamental para que um produto seja de qualidade, até porque justamente os florais quânticos, eles não são florais comuns. As pessoas têm que entender isso. Não dá para copiar, porque tem uma tecnologia especial, e eles são fórmulas florais muito especiais e que com certeza esse cuidado que você e o Leandro têm na hora de produzir esses florais é fundamental para que a gente tenha um produto maravilhoso hoje. Mas a gente ia falar um pouquinho das PICs. O que você tem para me Isso. dizer das práticas integrativas? A gente está muito feliz aí com a nova portaria, definição, declaração. Me diga aí o que saiu agora da Das Agência Nacional de PICs. Saúde. É. Então, as PICs, elas começaram em 2006 no Brasil. A gente teve a introdução das PICs no SUS, né? PIC é prática, integrativa e complementar. Então, em 2006, o Ministério da Saúde reconheceu essas práticas terapêuticas e implementou elas no Sistema Único de Saúde através de uma portaria, que é a Portaria 971. Então a gente começou só com 5 PICs, 5 práticas, homeopatia, acupuntura, que é hoje a PIC mais utilizada, medicina Talvez a tradicional mais conhecida chinesa. também, né? Isso, Em isso. termos de divulgação, acho que a medicina tradicional chinesa ela é muito conhecida hoje já no Ocidente, e temos muitas pessoas sérias fazendo um trabalho maravilhoso no SUS. Eu conheço algumas pessoas e Que fico bom. feliz que essas PICs estão aí há muito tempo, apesar de muita gente ser contra, mas isso é outra história. Não vamos entrar nessa parte hoje, né, Não, doutora? não, não. Isso. E aí, foi muito bacana que o Ministério da Saúde, preocupado com isso, porque as PICs, elas têm uma abrangência integral, né? Então, elas veem o indivíduo
não só sobre o aspecto físico, mas também sobre o aspecto mental, emocional, social e espiritual. E elas são excelentes na preservação do autocuidado, né? Em estimular a Isso. autocura. Então, em 2017, introduziram mais 14 PICs. Aí entraram meditação, yoga, ayurveda, Shantala, várias PICs foram entrando no SUS. E em 2018, a gente já teve uma notícia que nos deixou muito feliz, que foi a introdução da terapia floral. A gente teve o que já foi um marco, que foi um primeiro congresso de práticas integrativas e de saúde pública, organizado pelo Ministério da Saúde, lá no Rio de Janeiro. E aí foram introduzidas essas práticas, mais 10 práticas, aromaterapia, cromoterapia, ozonioterapia e terapia de florais. Então, chegamos a 29 PICs ofertadas gratuitamente para a população. Eu Então, gostaria de lembrar o pessoal que talvez eles, para ficar bem claro, a importância disso é sim, o Ministério da Saúde reconhecer como útil para a população. Isso é fundamental. Não é tanto a questão do SUS em si, que é uma forma da gente entender isso, mas no momento em que o maior órgão regulador da saúde no país decide que essas práticas são importantes como complemento para promover saúde, eu não consigo entender como é que as outras pessoas dizem que isso não tem, né, não deve ser feito, sei lá, outra história. Mas o que eu queria mostrar aqui era a importância e a seriedade de um ministério, ou seja, o ponto alto que define a política de saúde do país, definir essas práticas como importantes para promover saúde. E aí com que certeza. entra a nova determinação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso. Porque a gente já tinha recomendação da OMS desde a década de 50, e aí o Ministério atento a isso, até porque, doutora, o Brasil é um dos países pioneiros na prática e no ensino da terapia floral, que é uma dessas práticas. Isso, olha que Exatamente. interessante. E isso, porque assim, depois lá que o Dr. Edward Bach começou a estudar os florais, só na década de 70 os países começaram a praticar e a pesquisar essa terapia. Mas o Brasil sempre se destacou nisso. É muito importante a gente deixar isso claro. E aí o Ministério da Saúde entrou nessa onda, né, baseado em evidências científicas, sim, porque elas existem. Então a recomendação é associar, complementar a terapêutica alternativa ou complementar com o tratamento tradicional, com o tratamento medicamentoso. Convencional. Isso. Sempre com foco o quê? Na atenção primária à saúde. Isso. E aí agora a gente teve no final de maio, dia 21 de maio, o Conselho Nacional de Saúde. O que é esse conselho? É uma instância colegiada de conselheiros permanente que faz parte do SUS e que também é da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Ele publicou uma recomendação, é a recomendação número 41 desse conselho, para que essas práticas, incluindo a terapia floral, sejam empregadas no tratamento complementar da Covid-19. Então, a gente sabe que a Covid não tem ainda nenhum tratamento comprovadamente que promova a sua cura, certo? Isso. Então, os protocolos agora, de acordo com o CNS, devem ser complementados com essas práticas. Isso é uma recomendação e o Ministério da Saúde tem agora o objetivo de quê? De levar isso para os gestores em saúde. Porque a gente ainda tem, né, doutora, muito desconhecimento por parte dos profissionais de saúde, né? Por parte dessas práticas. O que eu acho muito importante é que essa abertura, ela começou de baixo para cima. As pessoas que precisam de algum tipo de acolhimento,
de Isso. alguma coisa que possa favorecer a saúde sem ser uma droga, uma cirurgia, ou mesmo as pessoas que estão tomando tratamentos como as drogas pesadas, como a gente diz, que Sim. são quimioterapia, são pessoas que precisam da nossa ajuda nas práticas integrativas para melhorar, para se sentir bem. É o famoso bem-estar que não tem muito como a gente criar uma regra de saber, não, o bem-estar é o número 8 do não sei o quê, porque não tem como a gente ver isso. Não. Mas mais ou menos como dor, a gente não tem como medir, a não ser que a gente pergunte para a pessoa se está ou não está Sim. com dor. E Sim. o bem-estar é a mesma coisa. E talvez a importância da pessoa estar sendo tratada, mesmo tratada com uma droga da indústria farmacêutica, e Sim. junto com isso, ela tem tem uma necessidade de se sentir bem, porque nem sempre o tratamento convencional nos dá a capacidade de se sentir bem. O bem-estar, o estado geral da pessoa, ele não é dependente de medicamentos. Eu acho que as práticas integrativas ajudam muito nesse momento, Muito, muito. especialmente na questão emocional, sem precisar usar drogas. Né? Você tirar uma pessoa de uma situação de estresse muito grande com um floral que você sabe que não tem efeito colateral, faz Isso. toda a diferença do que trabalhar com um medicamento que vai diminuir a capacidade dela de cognitiva ou de memória, ou vai deixar ela embotada, ou não vai conseguir, Isso. ou, né, relaxa demais o corpo. Quer dizer, a É. gente sabe onde é necessário um medicamento e onde é necessário você dar o apoio que a prática integrativa faz. Então, eu recomendo Isso. muito as pessoas se preocuparem com esta forma de olhar para as práticas integrativas, que é o complementar, o integrativo, e às vezes só isso é suficiente para fazer o bem-estar e promover saúde. Com Então, certeza. outra coisa importante é, por mais que a gente vá, né, para a internet, por mais que a gente crie cursos, e eu mesmo tenho vários cursos que eu já criei, ainda nós temos uma resistência do profissional da área de saúde, porque ele está muito no paradigma antigo, que tudo que resolve é remédio e cirurgia. E eu acho que é a mudança do paradigma nesse momento que é importante. Com Mas eu certeza. volto a frisar a importância do apoio do Ministério, assim como as minhas pós-graduações, as que eu criei junto com a Escola Internacional de Desenvolvimento, são todas elas feito um projeto lançado para aprovação da instituição de ensino superior que tem o aval do MEC. Então a gente tem tanto as extensões universitárias quanto as pós-graduações com o aval do Ministério da Educação, Sim. dizendo que Sim. isso é sério, que a pessoa pode e deve aprender isso, porque o Ministério da Educação diz que nós podemos fazer esse curso, assim como a terapia floral estar com o aval do Ministério da Saúde. Isso é muito importante, Renata, porque as Muito. pessoas se baseiam na opinião de algumas outras pessoas ou se baseiam em conselhos de classe, como é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, o da Nutrição, ou seja lá do que são simplesmente conselhos de classe que se metem onde não são chamados, como a gente diz, né? Outra grande novidade que eu achei fantástico foi quando finalmente a justiça se pronunciou agora, dizendo que o Conselho Federal de Medicina não é, a atividade dele não tem nenhuma ingerência, ele não pode impedir que médico diga que fez curso. Eu passei durante muitos anos sem poder dizer o meu currículo. Por quê? Porque você só podia dizer a Que tua é médico. especialidade médica registrada no conselho. Mas peraí, e todos os 200, 300 cursos que a gente faz por aí, né? E as especializações extras que a gente faz para ajudar o paciente ainda mais. Com certeza. Então, eu vejo que havia realmente uma confusão nisso, e essas duas determinações, tanto a portaria da PIC, das PICs, quanto essa
declaração, essa recomendação, né, do CNS, foi muito importante, foi muito importante. Muito. Eu vejo que as pessoas todas agora têm uma abertura maior para isso, e nós temos que continuar tentando mudar os paradigmas, porque aí é uma crença interna que a gente tem que começar a mudar. Aliás, né, os nossos florais, que são fórmulas florais com uma tecnologia de ressonância que tem essa proposta, né, da Quantum Health, essas são realmente muito interessantes e esses florais também ajudam na mudança de paradigmas, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então, eles são... Pode falar, doutora. Pode me dizer, pode comentar. São práticas que têm relativamente baixo custo, uma alta resolutividade. Então, à medida que o paciente começa a usar, realmente, se ele muda o paradigma e começa a utilizar, ele continua o uso porque ele vai ver uma alta resolutividade e sem reações adversas. Então, assim, são inúmeras vantagens, né? Você vai estar promovendo todo um equilíbrio do organismo, e eu achei muito importante isso em relação à Covid-19, porque até o que eles falam nessa recomendação é que nós estamos num momento, né? Tivemos uma mudança repentina nas nossas vidas que vem provocando muito sofrimento para as pessoas. E isso, o medicamento alopático não consegue tirar de você, não consegue te ajudar a se livrar disso. E esse estado depressivo que nós temos nesse momento acometendo crianças e adultos, ele leva, a própria recomendação fala isso, a uma diminuição, a uma debilidade do sistema imunológico. E essas práticas, incluindo os florais, podem fortalecer a tua imunidade à medida que vão equilibrar esse sofrimento, que vão eliminar pensamentos e sentimentos ruins, como medo, angústia, estresse, ansiedade, sensação e sentimento de isolamento. Isso está tudo lá na recomendação, não sou eu, Renata, que estou dizendo. É o Ministério da Saúde que está falando. Né? E tudo isso tem evidência científica. Né? Aí, com base nisso também, que eu acho muito importante a gente frisar, a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, criou um observatório para as PICs, né, chama Observa PICs. Está lá na internet o site Observa PICs da Fiocruz. E ele agora está soltando publicações, são cadernos baseados nos cuidados integrais para a Covid-19. E o primeiro caderno, a primeira PIC que eles soltaram foi a terapia floral. Então, olha que maravilha. Vou até mostrar aqui, ó, esse caderno aqui, ó, que acabou de olha ser publicado. Olha só, gente. Acabou de ser publicado. Aonde que consegue essa publicação, Renata? Essa publicação tá lá no site do Observa PICs, que é um observatório da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então, dentro do Observa PICs, eles estão soltando cadernos. O primeiro caderno, número 1, é sobre a terapia floral. São 14 páginas escritas por acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elas fizeram um compilado de trabalhos sobre a terapia floral, trabalhos científicos, que estão publicados desde 2006. Que é desde quando as PICs foram implementadas pelo Ministério da Saúde. E aqui elas trouxeram todo o embasamento científico para o uso dos florais no contexto da atual pandemia. Então a gente tem aqui trabalhos mostrando o uso benéfico dos florais para melhorar o sono, que é muito importante neste momento. Exato. Aliás, sono é fundamental para a imunidade. Com certeza. Melhoria da qualidade do sono. Elas mostraram aqui trabalhos onde houve um aumento da paciência, da calma, da concentração, o uso dos florais no trabalho de parto e no pós-parto. Né? Interessante. Então, elas acharam mais de 20 trabalhos mostrando esses resultados que estão compilados aqui nessa cartilha. Né? Eu gostaria de lembrar
que um grande problema dos trabalhos científicos não é que a gente não faz, é que as revistas não querem publicar. A gente tem casos e casos e casos. Nós temos aí a nossa revista Saúde Quântica, que, aliás, agora que todo mundo saiba que a Renata é uma das que está por trás, Tô com ela né? aqui, Principalmente. ó. Então, que é uma do comitê científico, também é do comitê científico dos nossos Da trabalhos revista apresentados científica. da revista científica, Também tá aqui, ó. apresentados, isso, Aí, ó. apresentados nas nossos congressos, mas você veja, nós tivemos que criar esses mecanismos para poder mostrar o que a gente tem, em função da dificuldade que a gente tem de ser aceitos os nossos trabalhos em revistas que são mais, vamos dizer assim, conhecidas. E aí é que vem a coisa mais louca que eu acho, Renato. É assim, ó, quando você apresenta o trabalho e a pessoa vê, tá escrito lá, tem foto, antes e depois. A gente mostrou que funciona, e aí eles dizem assim, mas você não tem referências bibliográficas, que tem pouca referência bibliográfica, nós não podemos publicar porque não tem publicação anterior. Pode! Como que não vai publicar? Se ninguém publica, como é que vai ter publicação anterior? Então é muito doido isso. Muito, Agora, muito. outra coisa interessante que eu acho por exemplo, a gente às vezes cai na nossa mão trabalhos científicos maravilhosos. Eu quero lembrar que na edição número 14 da revista Saúde Quântica, aquela em que eu escrevo um artigo. Isso. A 14 é a que eu tô aqui, é essa. É essa aí, tá? Nesta revista, ela é totalmente gratuita, é online, né? Dá para baixar o PDF dos artigos. Sim. E eu escrevo um artigo sobre terapias quânticas, são ciência ou pseudociência. Eu fiz questão de chamar atenção para esse nome, que foi inclusive o título da minha última palestra no Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, porque eu botei nesse artigo as evidências científicas irrefutáveis para provar que tudo que a gente fala é ciência. Sim. Nesse artigo, eu coloco uma publicação da revista Nature, da Scientific Nature, que é maravilhosa, em cima de homeopatia, não é em cima de floral. Mas você faz um paralelo, lembrando que as altas diluições homeopáticas é só energia dentro delas. Não tem mais matéria. E quando você pega um floral, especialmente os nossos florais quânticos, você também só tem energia, você não tem matéria ali dentro. Inclusive, uma das coisas que eu discuto muito com você, né, Renata, como é que a gente vai explicar esse negócio, né? Como é que não tem nada aí dentro? Mas na verdade, existe toda uma questão tecnológica. E o que eu queria dizer é que a gente já tem, então, especificamente nessa abordagem, essa referência bibliográfica que é feita em laboratório de universidade isenta. Não tem ninguém pagando isso para isso aparecer. E mostra e prova que há uma ação epigenética na célula no uso de uma homeopatia, fazendo regulação de genes para a parte, o Rhus toxicodendron, e numa diluição de CH15, se eu não me engano, parece que 12, 15, que são já diluições onde não tem mais a matéria, e mostrando que regula o gene, ou seja, acorda o gene anti-inflamatório, de modulação da inflamação, e silencia gene inflamatório. Sim. Isto, por si só, é um trabalho maravilhoso. Agora me diga, por que esse trabalho não está na capa de tudo que é revista importante? Por que ninguém fala desse trabalho? E ele foi publicado na Scientific Nature. Entendeu? Então, além de nós termos uma dificuldade encruada pela crença, né, nas instituições que a gente não vai falar de PICs, não vai falar de terapias desse tipo, a gente ainda tem um problema de não haver uma expansão da divulgação dos trabalhos absolutamente sérios e que provam que as PICs funcionam, como é o caso da meditação, que a gente tem aí muitos trabalhos mostrando que a meditação regula a gene,
a meditação modula telômero. Então, você veja, eu acredito fielmente, tanto que eu dedico minha vida hoje à parte Alice, acadêmica, eu sei. para mostrar para as pessoas que nós não apenas estamos com algo maravilhoso na mão, que pode ajudar as pessoas, fazer a corrente do bem, como eu chamo, mas nós também temos algo que é cientificamente comprovado, Sim. apenas que não está tudo no mesmo lugar e colocado, né, no fantástico, como a gente diz. A recomendação fala justo disso, né? Teve alguém que perguntou aí, é a recomendação 41. Tá na internet também, super fácil de achar. Ela fala isso, que existe sim evidência científica. Então, cada passo que o Ministério da Saúde faz, o Conselho Nacional de Saúde, a Fiocruz, né, publicando isso, divulgando, nos ajuda dessa forma. E como tudo é alicerçado nos princípios da física quântica, e hoje em dia a física quântica está muito mais disseminada, isso também vem ajudando, né, doutora? Com certeza. E talvez a Não é? desmistificação do quântico, porque a gente teve por Isso, um bom isso. tempo as pessoas utilizando a palavra quântico à toa, como eu digo, sem ter um embasamento científico adequado. E ficou meio que lugar comum. Ah, eu não sei explicar disso que é quântico. E, na verdade, nós Isso. temos hoje, com as teorias quânticas, a base científica que explica muita coisa, inclusive do ser humano. Eu mesmo Uhum. criei um curso, uma extensão universitária que está lá na plataforma da EIDE, em cima de biologia quântica, em que eu não falo nada de terapias, eu falo do que é quântico no ser humano. Porque as pessoas têm que saber, elas têm Exatamente, que conhecer exatamente, isso. exatamente. E a física quântica, né, a disseminação do conhecimento da física quântica nas diversas áreas também vem contribuindo para que esse conhecimento seja levado, né, e seja disseminado. Uma coisa que eu acho também muito interessante é que a gente vem tendo hoje a terapia floral sendo associada às outras práticas. Então, você vê profissionais Exato. da meditação usando, por exemplo, um consciêncios para no chakra frontal, para você estar praticando a meditação e Amplia. ampliando essa prática, né? Você pode estar usando um floral associado a yoga, né? A várias outras práticas terapêuticas. E uma grande vantagem da terapia floral, a gente acaba se alicerçando na homeopatia por ela ser mais conhecida, mais divulgada, mas é Isso. importante a gente deixar claro que são diferentes, são distintas, né? Isso. Isso, a homeopatia, por exemplo, agrava os seus sintomas no início do tratamento, o floral não. No floral você tem uma onda vibratória, uma frequência muito mais elevada. A Uhum. homeopatia não se recomenda que se use associado a alimento, a medicamento. Na terapia floral você pode fazer essas combinações sem problema, né? A Isso. forma de Uhum. obtenção é diferente. A homeopatia se baseia na lei da similitude para fazer a terapia, né? Para tratar. O floral não. Isso. Então, assim, tem as diferenças e você pode aliar o floral. Você pode estar usando junto com os alimentos, com os seus medicamentos Uhum. alopáticos, com a sua prática E de com a meditação homeopatia. e com Nós a temos homeopatia. muitos homeopatas que juntam os dois, porque eles têm Sim, ações diferentes e ondas vibracionais diferenciadas. isso, Perfeito. isso. A homeopatia vai agir em níveis energéticos mais sutis, enquanto o floral vai ter essa onda tridimensional de frequência mais elevada, que vai entrar no organismo e vai ser captada pela célula que está vibrando ali numa frequência incorreta ou em baixa frequência, né? Então a gente já tem todo o mecanismo de ação determinado, como ele vai agir e trabalhos mostrando isso, inclusive, né, doutora, trabalhos em animais feitos em instituições de respeito, né, de conceito elevado como a USP, por exemplo, né? Exato. E eu acredito que, por exemplo, o trabalho da USP, que é uma dissertação de mestrado, olha a importância Uhum. disso, com ratos, foi assim muito importante para demonstrar, primeiro,
que realmente o nosso método Plus, que bota tudo na água e funciona. Essa é uma discussão enorme, Renata. Eu vou aproveitar que você está aqui para me ajudar. Aproveita. Para me ajudar, porque a gente está numa situação assim, até de saia justa, como o pessoal fala, em relação à questão mistura ou não mistura. Durante muito tempo, a gente pregou que o interessante era não misturar as frequências para não criar novas frequências. Mas veja bem, houve uma mudança na tecnologia, porque é uma tecnologia dinâmica que está sempre de forma que está sempre se buscando ficar melhor, né, Renata? Você já Com várias vezes certeza. comentou sobre isso. E aí, Sim. é claro, no momento em que vocês fazem na tecnologia da produção dos florais de ação quântica, ou da linha que tem essa tecnologia chamada Quantum Health, né, que é o nome da tecnologia, que é patenteada. Então, na verdade, no momento em que você utiliza essa tecnologia, o que faz é um colapso de onda. Eu entendi assim. Quando você faz o colapso de onda, você fixa aquela frequência. E é naquele momento, no momento que dali para frente, ela não muda mais. Por favor, me diga se nós estamos no caminho certo para explicar dessa forma. Um produto frequencial, um frequencial floral, ele tem uma frequência específica ali dentro, né? A gente usa as flores, as essências das flores, como uma forma de chegar nessa frequência vibratória única que está ali dentro e que está padronizada. Ela é única, ela é íntegra e ela não vai se desestabilizar. Então, se eu misturar diferentes produtos, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Posso misturar com alimento, com medicamento, e posso misturar um com os outros, que a frequência de cada um não vai se alterar. E quando a gente tratou lá os ratinhos na USP, misturando vários florais na água que eles tomavam, eu eliminei essa crença de que eu não posso misturar vários produtos e tomá-los ao mesmo tempo na água, por exemplo. E elimino também com esse trabalho o efeito placebo, que também é um grande motivo de discussão, né? Rato não tem como ter efeito placebo no ratinho, né? Então não é efeito placebo. Essa energia tem sim um efeito equilibratório, vai promover uma harmonização energética do organismo que vai levar a uma homeostase quântica, tá? Perfeito. Ou ele vai desbloquear canais energéticos que estão bloqueados, ou vai alinhar corpos sutis ou chakras, que são centros energéticos do organismo, ou ele vai amplificar uma frequência ressonante para estar aumentando a vitalidade e, por consequência, harmonizando esse organismo como um todo. E tudo isso vai catalisar o quê? O processo de autocura, né? Exato. Então, a frequência está ali estabilizada assim dentro de cada frasquinho ou dentro de cada bisnaga. No caso dos frasquinhos, dos líquidos, posso misturá-los, como a doutora fala, e é assim que eu também venho recomendando a quem me pergunta. Pode misturar, né, a dose diária que é recomendada por cada profissional. Tem gente aqui perguntando da dosagem, depois a doutora pode explicar melhor isso. E aí pode ir ingerindo, né, essa água ao longo do dia da forma que a doutora vem explicando com o chamado método Plus. Perfeito. Sim. Então, assim, para ficar muito claro, as pessoas, para elas entenderem que houve uma mudança na tecnologia, que no início a gente trabalhava muito em cima do que a oligoterapia nos ensinou, e hoje nós temos uma tecnologia própria para produzir estas fórmulas florais. Prestem atenção, não tem nada a ver com os outros florais, a gente está falando de um tipo específico, que são fórmulas florais com tecnologia Quantum Health, que são desenvolvidas e são produzidas por uma indústria de florais que se chama Physioquantic, da qual a Renata é uma das responsáveis técnicas. Então, a gente está falando com quem sabe fazer o negócio, né, Renata? E aí, eu acredito que a partir de hoje as pessoas vão começar a ter mais tranquilidade para lidar com isso. Eu gravei um vídeo, está aqui
tá aqui no meu canal um vídeo Eu que vi eu o vídeo, gravei, botei no meu Face também, que é isso, sobre o método Plus, que é para as pessoas isso. entenderem. E agora você está nos ajudando eles a terem mais certeza ainda de que essa proposta do, vamos chamar assim, eu gosto do nome colapso de onda, porque ele me remete à física quântica, mas de Sim, repente as pessoas entendem melhor se a gente dissesse que é como se houvesse é como se criassem uma espécie de bolha, e essa bolha protege essa frequência. Podia se sim. dizer dessa forma? Não, Pode, muito bem. pode. Mas É, como se cada um deles viesse envolto com uma proteção, e essa proteção não se desmancha. A não. não ser no momento em que a pessoa entra em contato com a onda. Como ali nós temos uma informação, o ser humano tem uma capacidade fantástica de reconhecer, através Sim, de vibrações, porque nós somos seres vibracionais, nós sim, reconhecemos todas as nuances das frequências. E a sim. frequência, quando ela entra em contato com o ser humano, ela faz uma espécie de comparação entre a vibração que está ali e a vibração que está no produto. No momento que isso entra em ressonância, faz uma amplificação de vibração dentro Amplifica. da mesma frequência, ampliando a percepção celular desta informação, ou não Uhum. necessariamente celular, pode ser uma ampliação, por exemplo, de uma emoção, de um sentimento, de um pensamento, quer dizer, todas essas questões emocionais são vibração. E a gente também trabalha nesse nível. E a gente também trabalha com a informação chegando na célula, onde nós temos as membranas celulares, que tem em cada receptor um diapasão que consegue identificar a frequência e fazer essa similaridade da frequência, fazendo as ressonâncias. Então, se eu tiver um frasco, e agora eu vou mostrar o meu, que não sei onde é que está, não está aqui, mas era para estar. Eu tenho um copo que eu boto, eu uso 12 frequências ali Então, dentro. Eu boto então. 12 produtos dentro, passo o dia bebendo. Eu acho que isso foi Facilita, né, fantástico. doutora? Facilita o uso, porque assim, a gente tem uma infinidade de florais, né? Aqui na Fisioquântica mesmo, como a doutora deixou bem explícito, né? É um sistema floral. A gente começou lá em 1930 com o primeiro sistema floral, que foi o criado pelo doutor Eduardo Bach, existe até hoje, com Uhum. 38 essências. E dali foram surgindo outros sistemas, e a gente tem aqui o sistema floral, que é o que a gente está falando, que eu fabrico aqui na Fisioquântica. Então, a gente tem mais de 180 florais líquidos. E normalmente a pessoa vai fazer o uso de 8, 10, 12 frequências. Então, isso facilita a adesão à terapia, né? E também é muito mais prático para você estar utilizando em crianças, em idosos. Você tem Uhum. toda essa facilidade de uso. Sabendo É que a verdade. frequência está sim estabilizada ali dentro do frasco. Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa visão no sentido de se sentirem seguros que estão tomando um produto que vão ter um efeito Com daquele certeza. produto, daquele momento. E como a gente falou, como ele não tem efeito placebo, todos Não os tem. efeitos são efeitos da resposta celular à utilização da frequência. É uma resposta do ser humano, é uma resposta da sua mente, é uma resposta do seu corpo Com vital, é uma certeza. resposta do corpo físico. Então, é também interessante essa forma de ver a ação do produto. A gente não tem uma ação bioquímica, porque não tem nenhum Isso. ativo ali dentro. O que também complica, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas afinal, qual é o princípio ativo? E eu Não respondo, tem. nenhum. Energia. Energia, energia. É como Né? a E doutora é diz, claro, é energia engarrafada, né? energia engarrafada. Eu acho que essa é a melhor Isso. forma de entender, né, o produto. E realmente, assim, E a gente. Ó, clinicamente, tá, pode falar. é que travou um pouco aqui. Ah, tá. É importante frisar isso, importante frisar isso. Floral não tem princípio ativo. Então, não é droga psicoativa, não é alimento, não é medicamento, não é insumo farmacêutico, certo?
Porque o que eu tenho ali, energia, só energia. Então, o método de ação não é bioquímico, é biofísico. Então, não vai interferir na bioquímica do corpo. Se não interfere na bioquímica, não tem efeito colateral. Né? A gente tem aí floral Perfeito. descoberto há 90 anos, né? E desde Isso. então não temos relatos de reações adversas, de efeitos colaterais. Então, ele não é Exato. medicamento e em nenhum momento a gente frisa que ele seja ou que ele substitua um medicamento. Isso. Outra coisa que é muito importante, né? As pessoas dizem assim, tá, mas se eu tomar o floral, eu posso parar de tomar remédio para pressão? Não. O Não. processo de uma hipertensão, ele tem que ser corrigido para você poder equilibrar sem Isso. precisar do remédio. Às vezes está tão estragada a situação Exatamente. que não vai poder ficar sem o medicamento. O que nós fazemos com os florais é modular a energia da pessoa, a própria pessoa, desencadeando os seus processos de autocura, consegue muitas vezes parar de Isso. tomar alguns medicamentos. Mas isso não é algo que nós vamos determinar usando floral. É a própria pessoa que tem que ter uma resposta. E mais, uma coisa talvez seja fantástica para a gente falar aqui. Tem que haver uma mudança de hábitos de vida nas pessoas. Não pode Com achar que fazendo certeza. tudo igual, só incluindo o floral, vai resolver tudo. A gente precisa melhorar a nutrição, a gente precisa melhorar a forma de pensamento, a gente precisa, às vezes, mudar algum hábito nocivo, como é o caso do paciente que fuma, né? Ou do paciente que se utiliza de muito álcool, drogas, etc. O paciente que não dorme. Quer Sim. dizer, existe muitas coisas envolvidas para se ter qualidade de vida. Então, o que a gente traz para Isso. as pessoas é uma possibilidade ampliada de melhorar mais rápido, melhor, com menos sofrimento, acelerar o processo de cura. Inclusive, por exemplo, eu vou aqui dizer uma coisa muito séria, gente: pós-operatórios. Os pós-operatórios que eu acompanho, quando você introduz floral, faz toda a diferença. Diminui o sofrimento, acelera a cicatrização, fica mais bonito, fica mais rápido, toma menos remédio. É tudo assim tão intenso que eu não consigo hoje imaginar alguém que vai fazer uma cirurgia, até extração de dente, que não vai usar um floral. Tem que usar, mas tem que usar esses que a gente conhece e sabe o que eles fazem, né? Então, Exatamente, exatamente. outra coisa que eu friso muito é: conheça o que você está usando, vai aprender, faça o curso. Aprenda profundamente uma Isso. terapia. Depois você pode aprender outra, mas aprende uma, foca, usa, veja o benefício. Porque Com às vezes as pessoas certeza. ficam tão doidas para aprender coisas Com- novas que elas começam a usar um monte. E aí sai de um curso para o outro, um curso para o outro, não aprendeu nenhum e não sabe usar nada. Isso é comum a gente ver nos Com profissionais da área certeza. de saúde, muito desejosos de ajudar, e às vezes acontece isso. Então, eu Uhum. penso que as pessoas têm que ter tranquilidade. Num primeiro momento, a primeira coisa, nós estamos trabalhando com um produto de qualidade, com tecnologia, com Com estudos certeza. científicos e com milhares de casos de sucesso. Eu mesmo, gente, durante 15 De anos, cataloguei sucesso. no meu consultório, eu cataloguei 10 mil pacientes tratados com sucesso. Desde aquele que usou um único Isso. floral, porque estava com uma queimadura. É até engraçado, mas eu tive uma pacientinha acho que tinha uns 19 anos, que caiu sentada de bumbum num daqueles holofotes de palco no carnaval aqui em Nossa. Curitiba. Imagina como ficou esse bumbum. Aí ela fazia 10 dias que estava usando trocentas coisas, nada melhorava. E E nada aí chegou a resolvia. mãe, nada resolvia, não, sabe, só piorava, porque fez infecção secundária. Aquele bumbum assim, ó, a calcinha, sabe quando é assim? Bom, che E chega o essa incômodo. paciente, imagina a dor e tudo mais. Chega Imagina o incômodo.
A mãe dela era minha paciente. Ela me trouxe, a menina chorando, tinha saído do ambulatório do hospital, que tinha feito um debridamentozinho lá, mandaram ela passar umas coisas, e a menina só chorava. E a mãe disse assim, doutora, a senhora tem essas coisinhas diferentes? A senhora me dá umas coisinhas diferentes? Não tem uma coisinha diferente para minha filha. E eu passei, naquele momento, passei Oxiflower para ela colocar, Oxiflower Gel para ela passar, e mandei ela tomar Neurovit, porque ela estava tão mal em termos de emoção, né? Sentimento. Eu mandei tomar Sofrendo com Neurovit, aquela condição, né? sofrendo. E apavorada, porque tinham dito para ela que ali ia ficar uma cicatriz com uma marca, e que nunca mais o bumbum dela ia ficar normal. Aí, ó, eu passei Neurovit para ela tomar, dei cobre Onquantic, que é um óleo terápico que eu adoro, que funciona muito nessa questão de recuperações, Infecções mas principalmente secundárias. na infecção e na inflamação, né? E passei o Oxiflower, gente. No local ela só usou Oxiflower. E tomou cobre e Neurovit. Em uma semana, estava totalmente cicatrizado. E pasme, em 90 dias não tinha mais a marca, não tinha nem a diferença de cor que fica, né, depois de uma queimadura. Com Nem a certeza. diferença de cor. A gente teve um resultado tão maravilhoso, tão maravilhoso. E aí, quando você vê um resultado desses, depois de já ter passado por um processo da medicina convencional sem resultado, e você introduz uma informação para aquele tecido, né? E tem um resultado tão maravilhoso desses, como pode, né? A gente dizer, não, então agora eu vou fazer outra coisa. Por favor, né? A gente tem Não, que não. ficar nesse tipo de proposta e incluir outras junto, como eu digo. Nós Com podemos juntar certeza. o que nós queremos Ah. aí, né? Tem gente Tanto. perguntando, perdão, doutora. Tem Pode gente falar, pode falar. perguntando, pegando um gancho nisso de associação, tem gente perguntando se pode usar com óleos essenciais, né? Então, pode, né? Maravilhoso, maravilhoso. Constelação familiar, alguém mandou ali. Sim, eu conheço já pessoas associando os florais da Fisioquântica, inclusive, no processo de constelação familiar individual e em grupo, né? Então, isso é fantástico. Isso Pode mesmo. usar com certeza, né, doutora? Com certeza. Então, a gente pode usar tanto com a medicina convencional, como Isso. com as nossas As outras outras práticas práticas. integrativas. E Isso, com certeza. eu gosto de lembrar para o pessoal que toda vez que você associa coisas que vão beneficiar o paciente, que são sinérgicas, você amplia a tua A tua capacidade de resposta resolutividade, que é o que eu mais bato, Renata. O que amplia. nós temos na mão é uma caixinha de ferramentas com alta resolutividade, baixo preço, porque se você considerar no total, É, e agora eu vou dizer uma baixo coisa assim, custo. olha, baixo custo. Gente, estou aí com uma pessoa, né, muito próxima de mim, que acabou de fazer uma cirurgia muito grande, estética, mas muito grande, que simplesmente saiu do bloco cirúrgico e precisou comprar medicamentos pós-operatórios. Ela gastou R$ 650 para remédio. Então, imagina o quanto que você pode diminuir isso e incluir uma coisa que não vai ter efeito colateral e não vai fazer Exatamente, mal. exatamente. As vantagens são inúmeras, né, doutora? Eu queria Exato. aproveitar aqui e fazer um adendo de que a gente frisou muito, né, que não é um medicamento, mas não é porque não é um medicamento que não tem controle de qualidade, né, que não tem todo um sistema de certificação. Aqui eu posso falar pelo sistema que eu fabrico, né, com essa Uhum. tecnologia, que nós temos todas as liberações da Anvisa, que nós somos fiscalizados, vistoriados, que toda a nossa estrutura foi pensada já para atender as boas práticas de fabricação. Então é importante as pessoas entenderem que isso é visto numa. A gente fabrica numa escala industrial, mas cada frasquinho para nós ele vai ser entregue, ele vai chegar a uma pessoa individualizada. E a gente quer que aquele único frasco, aquela única bisnaga de gel, tenha uma qualidade, uma eficiência máxima. Então, nós temos a certificação de todo o nosso processo atendendo a ISO 9001.
as fiscalizações da Anvisa e atendemos todas as boas práticas de fabricação. Porque é um produto que vai melhorar a saúde da população, certo? Que vai promover saúde à medida que leva à melhoria do bem-estar e da qualidade de vida. Então, a gente tem todos esses cuidados aqui. Desde os insumos, a água que é utilizada, os materiais de embalagem, tanto embalagem primária, que é a própria embalagem ali, o frasco, a tampinha, o conta-gotas, como a secundária, o rótulo, tem todo um padrão da forma que ele é colado, da forma que ele é inserido, né? Para chegar com uma eficiência e uma qualidade máxima lá para as pessoas. Queria fazer esse adendo aqui e deixar claro que assim Isso é muito são esses importante. cuidados. Eu fico muito feliz de você falar disso. É muito importante porque você está lá dentro do laboratório e você está dizendo, ó, é você responsável e você faz isto. Porque às vezes a gente fala para as pessoas ficam olhando, será que é verdade, né? Agora, gente, ó, não sou eu que estou falando, que estou ensinando a usar. É alguém que produz que está falando. Sim, muito bem, sim. Gostei muito de você falar isso. Eu acho importante. Assim, ó, e a busca pela qualidade da matéria-prima, né, Renata? Alguns anos atrás, vocês conseguiram trocar a glicerina por uma glicerina rastreável. Eu achei aquilo maravilhoso, você está de parabéns. Eu sei que você teve uma luta aí para conseguir o produto, para levar o produto para dentro da fábrica. Então, gente, ó, isso não tem preço. Ter pessoas como a Renata que tem esse comprometimento para que o produto seja realmente de qualidade. Isso é maravilhoso, viu? Parabéns para você, parabéns para a administração da empresa que se preocupa com isso. E eu me sinto muito confortável quando eu falo para as pessoas assim, gente, esse é um produto que eu sei que funciona, porque eu sei que foi bem produzido e eu sei que vai chegar para vocês da maneira correta. Então, para a gente saber, a gente tem que ter esse conhecimento, conhecer as pessoas, conhecer o laboratório, conhecer. Não é que todo mundo tem que ir lá, se meter lá para conhecer. Só assim, saber que realmente tem um background, tem por trás, né, todo um cuidado. E talvez uma última coisa, que a gente está quase no final, aí temos mais eu não sei ver onde é o tempo, como é que tá, doutora. Pois é, não é aí, é aqui do lado. Eu botei um relógio desse tamanho, porque eu seguido me perco no tempo e eu não estou controlando, eu não estou controlando. Mas então, já que a gente tem um pouquinho de tempo, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a importância dos processos serem todos dentro da ISO 9001. Nem todo mundo conhece isso. Rapidamente nos fala, assim, por que isso é importante? A ISO 9001 é uma norma, né? A gente atende a última atualização da norma, que saiu em 2015. Ela vem para assegurar esse padrão de qualidade que a gente já tinha. E é muito interessante quando a gente resolveu implantar a ISO aqui, justamente para dar essa garantia maior para as pessoas de que nós fazemos esse controle, de que existe gestão do controle de qualidade aqui. E desde o dia que a gente implantou a ISO, foi bastante tranquilo para nós, porque a gente já tinha os controles, os processos operacionais padrões, a gente já tinha documentação de tudo que a gente faz, registros. Então, a gente conseguiu atender o que a norma pede de forma extremamente tranquila. A gente não mudou praticamente nada do nosso processo. Ela, claro, veio para agregar mais conhecimento e mais qualidade, mas a gente já fazia tudo aquilo. E a ISO, você não tira a ISO, né? A ISO você precisa mantê-la. Então, nós temos um auditor de um órgão britânico, que é a BSI, que vem permanentemente à empresa, né? Então, agora, além das fiscalizações da vigilância sanitária, da prefeitura, a gente tem esse auditor fazendo as vistorias de toda a documentação, de todos os processos, semestralmente, porque você tira a norma e depois você precisa mantê-la, né? Tanto que o auditor, quando veio aqui a primeira vez, falou pra gente, vocês vão tirar a ISO? Tirar a ISO é fácil. O difícil é mantê-la. Então, a cada 6 meses, nós temos novas auditorias, né? Tudo que é modificado é repassado
e a gente precisa atender tudo que está na norma. E todas as vezes que ele veio, nós não tivemos nenhuma não conformidade, né? Então a gente já atendia a todas as normas da ISO e sem não conformidades. Então, assim, isso para nós é motivo de muito orgulho, né, doutora? E aí Com certeza. A gente consegue levar, através da ISO, essa maior segurança para as pessoas. Não é um medicamento? Não é. Mas ele precisa, da mesma forma, ter eficácia, qualidade e segurança. Então, a gente trabalha com esse tripé da mesma forma. A gente tem a sorte, a gratidão de ter uma diretoria que também é empenhada nisso e que nos dá a liberdade para trabalhar em cima desse tripé, né? Então, a gente também tem que agradecer a eles por estarem preocupados com isso e por deixarem que a gente trabalhe nesse sentido. Isso é muito importante. Isso é importante, muito importante. Que bom que você coloca dessa forma para as pessoas entenderem que é a seriedade com que esse produto é produzido. Isso não é fundo de quintal, isso não é feito em laboratório comum, isso não é feito em farmácia de manipulação, por mais que as farmácias também tenham a sua qualidade. Sim. Isso é produto que tem todas essas normas cumpridas e dentro da maior segurança. Sim. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu vejo que poder dizer isso publicamente já mostra ainda mais a transparência que é a produção desses produtos, sim, né? Então, é essa forma. Muitas vezes me perguntam, Renata, mas por que não faz isso manipulado? Por causa desta certeza de que, industrializado, nos processos dentro da ISO, você tem absoluta certeza que o frasquinho que está sendo chegado na sua casa hoje, ele está exatamente como tinha que estar, isso. Como foi o do ano passado, como vai ser o do ano seguinte. Isso. A gente tem uma garantia de qualidade. Perfeito. Querida, foi muito bom. Eu gostei também muito, pode falar, muito pode mesmo. Falar, Acho que a gente vai ter que marcar mais lives, porque tem várias dúvidas aí, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Com certeza, com certeza. Eu adorei, quero agradecer, fico feliz em poder esclarecer tudo isso e digo que a gente está aberto, né? Quem tiver dúvidas da parte técnica, da parte tecnológica, pode entrar em contato. A gente tem um e-mail, laboratório@fisioquantic.com.br. Então, todas as dúvidas técnicas podem ser direcionadas para lá ou podem ser mandadas para o e-mail do contato da empresa, que é direcionado para a gente. A gente não consegue atender o telefone como as pessoas querem, porque por conta de todo esse cuidado, né, a gente se isenta disso pela qualidade, mas a gente responde no e-mail toda dúvida que existir sobre a fabricação, sobre a tecnologia, né, e a gente é muito aberto a isso. E agradece a todos que utilizam e que estão com a gente, como a doutora. Que bom. Eu agradeço muito você estar aqui também. Gratidão a todo esse povo aí que está nos assistindo. Gratidão. É óbvio que isso vai ficar no IGTV, depois vai para o meu YouTube, para o pessoal poder ver várias vezes de novo. Tem muita informação, né? A gente fala assim no bate-papo, mas quando a gente vê tem muita informação. Então, olha, gostaria de dizer que a gente está muito feliz de ter você dentro dessa proposta aí, né, de seriedade no trabalho e com certeza, a partir de agora, quem nos ouviu sabe que pode ter ainda mais segurança para utilizar essa fórmula floral, que são os florais quânticos. A gente acabou apelidando eles assim. Querida, muito obrigada. Obrigada, gratidão, doutora. Um ótimo dia para todo mundo. Gratidão a todos que participaram.